Presta muita atenção. Eu sou médico há mais de 24 anos e posso te afirmar com todas as letras: beber água em jejum transforma vidas. Siga o que eu vou te dizer durante 3 semanas, 21 dias, e depois volta aqui para me agradecer. Você sabia que a água que você ingere logo ao acordar pode mudar completamente seu corpo e a sua saúde? Eu sei que você já ouviu falar sobre a importância de se hidratar, tomar água, mas o que eu vou revelar agora vai mudar a sua visão sobre esse hábito. Muitas pessoas acreditam que um simples copo d'água pela manhã é o suficiente, mas o segredo está na quantidade que você ingere. E o impacto disso no seu corpo vai te surpreender. Se você sofre com cansaço, dificuldade de concentração, azia, problemas de circulação, o que eu vou compartilhar pode ser o ponto de virada que você tanto busca há anos. Mas não se engane, o segredo está nos detalhes. E se você não tomar a quantidade certa de água, na temperatura ideal, os resultados podem ser bem diferentes. É importante você assistir esse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar como um simples hábito pode melhorar a sua saúde intestinal, acelerar o seu metabolismo e até mesmo ajudar o seu sistema imunológico. Prazer, para quem não me conhece, sou o Dr. Fernando Lemos, sou cirurgião coloproctologista, criador de um dos maiores canais de medicina do Brasil e do mundo chamado Planeta Intestino. Aqui nós só trazemos informações com comprovação baseados na ciência. Então, se por acaso você não é inscrito aqui, eu te convido a fazer parte da nossa família Planeta Intestino e clicar onde diz inscrever-se. Na verdade, todos sabem que ingerir água é importantíssimo. Você sabe que 70% do nosso corpo ele é formado por água. Obviamente, isso aí muda um pouco em relação à idade, gêneros. Por exemplo, crianças têm entre 75% e 78% de água. Já uma pessoa mais idosa tem entre 50% a 55% de água. Geralmente, homens têm mais quantidade de água no corpo do que mulheres. É uma proporção pequena, mas existe diferença. É a mesma coisa dos tecidos. Olha que interessante. Os tecidos que mais têm líquidos, águas especificamente, é o cérebro e os rins. Mais ou menos 85% deles é água. O sangue, 83% é água. E os músculos é 75% de água. Já os ossos têm 22% de água. E você já sabe, se você me segue, que para você poder calcular o quanto você tem que ingerir de água ao longo do dia, é você pegar o teu peso e multiplicar por 0,03, que vai dizer exatamente quanto você precisa de água por dia. Porque muitas pessoas não imaginam que a água ela é distribuída para todos os órgãos, tecidos e células. Então, quando você está ingerindo água, cada célula, cada tecido já está puxando um pouquinho de água. Por isso que você tem que aprender a tomar água, mesmo sem ter sede. Eu gosto de dizer que Deus nos fez muito resistente, que nós conseguimos ficar sem ingerir água por um período. Porém, você não precisa abusar desse benefício. Água você tem que ter hábito de tomar. Mesmo sem ter sede, você tem que ingerir água. Porém, agora eu quero falar sobre algo que tem mudado vidas nos 5 continentes. Muitos sabem que eu sou um defensor da água em jejum e muitos acham que eu fui o que criei esse método da água em jejum que está revolucionando vidas, saúdes, e logo eu vou falar para vocês em que revoluciona. Mas na verdade, eu nunca pego os méritos que não são meus. Na verdade, os estudos da Sociedade Hídrica da União Europeia e dos estudos japoneses mostraram que existe sim uma quantidade ideal de você tomar água em jejum. Tem alguns detalhes de quanto tempo ficar sem comer depois, qual a quantidade que você tem que ingerir, em qual temperatura, e se realmente tem que escovar os dentes antes ou depois, em quanto tempo pode ser ingerida essa quantidade de água. Tudo isso eu vou te revelar ao longo do vídeo. Fica comigo ali. Primeiro eu quero te dizer quais os benefícios que você vai ter ingerindo
essa quantidade de água de manhã em jejum. E eu já digo para você, não é apenas um copinho, tá? Porque eu escuto muito no meu consultório e na minha clínica privada, doutor, eu tomo um copinho de água de manhã. Eu digo, ótimo, mas para tu ter todos os benefícios que eu vou citar agora aqui, não é apenas esse copinho. Vamos lá, os benefícios? Primeiro deles, muito interessante, fortalecimento do teu sistema imunológico. Ativação dos teus anticorpos nas primeiras horas da manhã. Lembra que ao longo do dia tu vai apertar a mão de muitas pessoas, você vai tocar em mesas, em locais contaminados, muitas vezes vai colocar na boca de forma inadvertida, e tudo isso vai favorecer processos infecciosos ao longo do dia. Mas a quantidade ideal de água de manhã em jejum, ele faz ativar a renovação das células de defesa, as células brancas e mesmo os linfócitos. E isso tudo apenas com o hábito de tomar a quantidade certa de água de manhã em jejum. Tomar água em jejum, ela aumenta em 25% o metabolismo. É impressionante. Se me dissesse, doutor, aumenta em 5%, eu ia dizer, é muito. E eu conto um relato para vocês. Tem um vídeo meu que eu falo como eu emagreci 16 quilos e consegui manter. Na verdade, eu tenho 1,83 m, quase 1,84 m. E eu cheguei a pesar 96 quilos. Isso há uns 15 anos atrás. E uma das estratégias que eu ajudei a chegar, eu estou em média de 80 quilos hoje, foi essa quantidade ideal de água. Muitas pessoas dizem, mas eu já sou magro, vou emagrecer, mas não. A água na quantidade ideal, você consegue equilibrar o teu peso. Mas para quem está sobrepeso, é interessantíssima a estratégia, porque não só aumenta o metabolismo em relação a perder peso, todas as demais funções vitais, com o aumento de metabolismo, você vai acabar rendendo mais ao longo do dia. A água em jejum, ela ativa o sistema linfático. Muitas pessoas acabam o dia com as pernas inchadas, dizem, olha só, aperta o tornozelo perto do calcanhar ali e diz, olha aqui como está aí demasiado, nós chamamos de cacifo, aperta e afunda. Ou quando tira a meia no final do dia, está aquela marca. O sistema linfático é muito importante para esta drenagem. E a água na quantidade certa de manhã ativa o sistema linfático. Outro grande benefício, melhora a cognição e a concentração nas primeiras horas do dia. Quando você ingere água de manhã em jejum, não esqueça que você perdeu, em média, durante o teu sono, 1 quilo de água, de líquido, por noite. Tanto que eu digo para as pessoas em tom de brincadeira, se você está sempre lutando com a balança, te pesa à noite ao deitar e te pesa de manhã ao acordar, tu vais ver que tu vai estar mais ou menos 1 quilo, entre aspas, mais magra ou mais magro pela manhã, por causa do líquido. Nós perdemos líquido enquanto nós respiramos, pelo suor, o estômago e os sucos pancreáticos continuam sendo produzidos, claro que em menor quantidade. Eles são produzidos em grande quantidade quando nós estamos nos alimentando, mas os fluidos corporais continuam sendo produzidos e isso precisa de água. Pessoas que roncam perdem 3 vezes mais água do que quem não ronca. Então tudo isso acaba desidratando as células. E as células ficam murchinhas, elas não têm um bom desempenho. Então só por isso já justificaria você hidratar-se de forma correta nas primeiras horas da manhã. E isso aumenta o fluxo para o cérebro, para o sistema nervoso central, através das artérias que levam o sangue para o cérebro, chamado artérias carótidas. Então você que precisa estar mais ligado, mais atento nas primeiras horas pela manhã, água em jejum é fundamental. Inclusive eu fiz um vídeo num dia que eu tive que sair rápido pela manhã, numa urgência, e eu não pude tomar água de manhã em jejum na quantidade ideal. E eu estava me sentindo que era um pouco mais lerdo, o meu pensamento mais lentificado, e eu sou uma pessoa que sou bem agitada no sentido de sempre estar bem proativo para resolver as coisas, pensamento rápido. E eu me lembrei, eu não tomei a minha água de manhã em jejum. Então faça o teste para você ver como melhora o fluxo cerebral você ingerindo a quantidade certa de água pela manhã. Outro grande benefício. A água de manhã em jejum na quantidade certa, você, entre aspas, lava o teu estômago nas primeiras horas da manhã. Quando você acorda, tem suco gástrico produzido durante a noite dentro do teu estômago.
E se você tomar essa água de manhã em jejum, você vai empurrar esse ácido em direção ao duodeno e o intestino delgado. Tanto que muitas pessoas que tomam omeprazol e pantoprazol disseram, doutor, eu consegui me livrar desses protetores gástricos depois da sua dica da água em jejum. E algo completamente relacionado com a minha especialidade, com a coloproctologia. Quando você toma água na quantidade certa de manhã em jejum, o teu estômago avisa o intestino que tem que começar a se movimentar. Ou seja, aumenta e estimula o reflexo gastro do estômago, colo, que vem do cólon, reflexo gastrocólico. E as fezes que estão no sigmoide, que é uma alça de intestino, que é bastante móvel, antes de chegar no reto, ele acaba se movimentando e empurrando as fezes em direção ao reto para serem expelidas. Tanto que muitas pessoas constipadas melhoraram o grau da sua constipação depois da água em jejum. E muitos que tinham dificuldade de esvaziamento pleno diziam, doutor, eu defeco e não esvazio tudo. Eu ensinei a água de manhã em jejum e melhorou muito essa sensação de esvaziamento retal incompleto com as fezes. Mas assim, qual a quantidade ideal? 600 a 640 ml de água de manhã em jejum. A grande dúvida que muitos me perguntam, a água pode ser fria ou posso amornar? Todos os estudos que mostraram esses benefícios é a água na temperatura ambiente. Outro grande segredo e obrigatório, depois que você ingerir o teu 600 a 640 ml de água de manhã em jejum, tem que aguardar 30 minutos para poder comer alguma coisa, para poder fazer essa hidratação celular adequada sem ter interferência com os alimentos. Antes que você tenha dúvida. Por exemplo, eu tomo remédio de manhã para tireoide, os pacientes me dizem. E água em jejum eu posso tomar? Pode. A medicação em jejum que o teu médico te prescreveu não tira o jejum da água. O que tira é a alimentação que você tem que esperar 30 minutos para você poder comer. Outra dúvida, é obrigatório escovar os dentes antes de tomar essa água de manhã em jejum? Já foi feito pesquisas, não mostrou o benefício. Eu, pessoalmente, gosto de fazer meu higiene bucal antes de ingerir essa água de manhã em jejum. Mas, sinceramente, eu não posso dizer o que a ciência não diz. Não tem muita diferença em relação a você vai deglutir micro-organismos da tua boca durante a noite. Isso, sinceramente, não teve relevância. E, na verdade, já que nós estamos falando também em relação à parte da manhã da água em jejum, existem 5 alimentos surpreendentes que eu quero que você introduza no teu café da manhã, que são os alimentos mais saudáveis para você comer pela manhã. E os últimos 2 você vai se surpreender. Então, assista agora esse vídeo aqui e aprenda o que fazer depois de tomar os 640 ml de água em jejum e meia hora para se alimentar.